Nossos irmãos, estamos nessa sexta-feira iniciando a nossa live para louvor, honra e glória ao nome do nosso Deus. Sexta-feira, última sexta-feira do mês de maio, dia 29, se não me falha a memória, é 29 de maio. Estamos chegando no fim de mais um mês e estamos aqui nessa noite com o propósito e objetivo de levar a palavra do nosso Deus a todos os lares, a todos os corações, a todos quantos estiverem conectados conosco nessa noite em que vamos encerrar a carta de Tiago. Carta de Tiago, então hoje nós vamos falar um pouco mais dessa bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18 da carta de Tiago. Então eu gostaria de pedir para que os irmãos possam compartilhar, né? À medida que vocês vão se conectando aí, escrevam para nós, que nós vamos divulgando daqui para que a palavra então seja anunciado a todos quantos tiverem oportunidade de ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus, que ela é benéfica, que ela é muito importante nos nossos dias. Certo? Então, como já falamos, nós vamos falar na noite de hoje sobre os últimos versículos da carta de Tiago, de Tiago, do escritor Tiago. Ia dizer a carta do apóstolo Tiago, mas esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, né? Segundo a maioria dos teólogos defende essa proposta, essa ideia de que ele era meio-irmão de Jesus. Tiago, que escreveu a carta, um dos líderes da igreja de Jerusalém, né? Um dos líderes da igreja em Jerusalém, Tiago. Então, nessa noite, nós vamos então encerrar a carta de Tiago, capítulo de número 5 e os versículos de número 13 ao 18, certo? Nós já vamos fazer leitura já de imediato e já vamos tratar de falar um pouco da palavra do nosso Deus nessa noite, né? Nessa noite, então, nós vamos concluir Tiago, capítulo 5, do versículo 13 em diante. Do versículo 13 em diante. Nós vamos então aqui, o título da minha Bíblia está Exortações Diversas. Então nós vamos ver o que nós vamos aprender aqui em Tiago, capítulo de número 5, do 13 em diante, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ele faz uma pergunta. Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, que sareis. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados.
Muito bem. Nós queremos fazer inicialmente uma oração, pedindo a graça, pedindo a bênção, pedindo a direção do nosso Deus, pois nós entendemos que é através da ação do Espírito Santo, é através da bênção de Deus que nós podemos fazer alguma coisa de mais consistente no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, porque sem a ação de Deus nós nada podemos fazer. Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus amado, Deus eterno, Deus bondoso e poderoso, Senhor que vive e reina para todos sempre. Muito obrigado ao grande Deus por nós estarmos aqui nessa noite para mais uma vez levar a tua mensagem aos corações. Paizinho querido, Paizinho santo, Paizinho amado, abençoe a todos quanto ouvirem a tua palavra, abençoe todos quantos estiverem conectados conosco, abençoe rica e poderosamente o lar, a família de cada um. É a nossa oração e nós queremos te pedir que a tua palavra possa surtir efeito na vida, no coração daqueles que ouvirão a tua palavra, a tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Não esqueçam, nós vamos compartilhar no YouTube, vamos pôr no YouTube também esse estudo, e você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal para que a palavra de Deus possa ser divulgada, para que a palavra de Deus possa ser divulgada a todas as pessoas. Certo? Então vamos agora entrar no estudo dessa noite, para a conclusão da carta de Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo que nós já fizemos leitura, 5, do 13 até o 18. Muito bem, então eu coloquei aí como título Orar em tempos difíceis, ou a oração em tempos difíceis. Devemos orar mesmo nos momentos de muita dificuldade, mesmo nos momentos difíceis. Aliás, é nos momentos também difíceis que nós devemos orar. Então, nós poderíamos dizer que em todo tempo, em todo instante, em todos os momentos, nós precisamos estar conectado com o nosso Deus, alinhado com o nosso Deus, vivendo segundo o propósito, segundo a vontade, segundo o querer do nosso Deus. Certo? Então essa é a ideia básica, essa é a ideia que nós devemos colocar em nossos corações, em nossas vidas, em nosso ser, para que nós possamos então viver uma vida plena, viver uma vida de bênção, viver uma vida de paz, viver uma vida que agrada ao nosso Deus e, consequentemente, Ele derramará as suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Bom, nós estudamos na aula passada, na última sexta-feira, nós estudamos então sobre algumas aplicações bem práticas, que está relacionado, digamos assim, sobre ter paciência, fortalecendo o coração, porque já a vinda do Senhor está próxima, então nós devemos estar fortalecidos. Nós estudamos do versículo 7 em diante, ele diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e aguarda-o com paciência até que receba a chuva temporânea e serôdia. Então, a espera com paciência da vinda do Senhor Jesus. E aqui nós temos então algumas recomendações. Ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E nós vemos então que Jó passou por dificuldade, mas ele foi paciente e Deus o abençoou. Certo? Então nós falamos na aula passada sobre essa situação. E ele diz também no versículo 12: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, porque a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. Porque não, para que não caiais em condenação, para que não caiais em condenação.
Então o que acontece? Naqueles dias ali, a pessoa precisava jurar para que fizesse algum negócio e a pessoa, o outro entendesse que ele ia cumprir as obrigações. Mas o escritor aqui, Tiago, diz assim: não precisa jurar. Se a palavra de vocês é sincera, se a palavra de vocês é justa, se a palavra de vocês é honesta, se vocês honram a palavra, não precisa juramento. Só cumprir. Cumprindo já é bastante, cumprindo já é suficiente. Depois então ele entra no versículo 13 falando de um outro assunto e ele faz 3 perguntas aqui e ele dá, vamos dizer assim, a solução diante dessas possíveis respostas das perguntas. Ele diz assim, primeira pergunta: está alguém entre vós aflito? Está com problema, com dificuldade? O que deve se fazer? Ore. Está com dificuldade? Ore, busque a Deus. Não encolha-se. Não fique aí, digamos assim, contando que está derrotado, que vai perder a batalha, que vai perder aquilo que está diante de você, a dificuldade que está diante de você. Não. Ore, busque a Deus. Acredite que você poderá vencer os obstáculos, as dificuldades, orando, buscando a Deus, clamando a Deus, clamando pela sua interferência. Então você precisa clamar a Deus, precisa buscar a presença de Deus, sabendo que Ele é capaz. Nós vimos lá no início, quando nós estudamos aqui bem no início, ele diz assim que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e não lança seu rosto em terra, mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então nós devemos orar sim quando estivermos passando por dificuldade. Não esmorecer, não entregar os pontos, como se diz, não jogar a toalha, mas orar. Mas também orar acreditando que Deus é capaz, que Deus pode, que Deus tem condições de resolver aquela situação da qual estejamos vivendo. Certo? Então essa é a primeira pergunta que ele faz aqui no versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. E depois ele faz outra pergunta. Estando alguém contente, tudo bem, tudo em ordem, tudo satisfatoriamente dentro dos conformes, cante louvor. Cante louvor. Cante louvor sem que você perca tempo de engrandecer a Deus. Veja que nas duas situações das nossas vidas, Deus tem que estar presente. Tanto na hora da dificuldade, quanto na hora da alegria, das conquistas. E não somente, vamos dizer assim, cante, mas faça ações de graças, como diz a palavra, agradecendo a Deus. Louvor, porque o louvor não é simplesmente cantar, mas em ações de graça é louvar a Deus, é adorar a Deus. Mas aqui ele usa o termo cante. Cante louvores. Isso, cante louvores. Mas também agradecer a Deus, ser grato. Versículo 14 ele diz aqui: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então aí é o cuidado que a igreja, os líderes da igreja, aqueles que professam, digamos assim, que tem um ministério, melhor dizendo, deve cuidar dos demais, deve de estar, digamos assim, na proteção, cuidar dos enfermos. E os enfermos devem solicitar a presença dos seus líderes, presbíteros, evangelistas, pastores, para orar pelo doente. É digamos assim, um cuidado que a igreja precisa ter, é um cuidado que nós precisamos ter. Aliás,
Nós existimos para cooperar com os outros. Nós existimos para sermos, digamos assim, fazer jus à nossa chamada, ao nosso ministério, aquilo que Deus nos deu. Então nós precisamos colaborar com os nossos necessitados, colaborar com aqueles que precisam. Estando alguém entre vós doente, ele perguntou aqui, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então aí a unção. A unção é um sinal de bênção e é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito de Deus agindo na vida doente. E ele diz que então ele será curado. O versículo de número 15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele há perdoado. Não significa dizer que a pessoa está doente porque pecou, mas se tiver cometido pecado, que está, digamos, nessa situação, lhe será perdoado. Por quê? Porque há poder na oração. Nós vamos ver mais adiante que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Certo? Mas aqui ele está dizendo que a oração da fé salvará o doente. Não é que a oração seja poderosa, não é que a oração tenha poder, mas Deus ouve a oração e age, o poder está em Deus. Mas a oração ouvida por Deus e atendida por Deus, não há dúvida nenhuma que vai surtir efeito. Então, é necessário entender que a oração vai salvar o doente, vai salvar o doente. É o que nós temos aqui, o que nós está colocado aqui, que é a oração do presbítero, né, vamos dizer assim, da pessoa responsável pelo trabalho, vai resolver o problema da doença daquela pessoa. Com um azeite, né, que simboliza aí a unção, que simboliza aí o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Todo-Poderoso. Certo? Então há poder na oração. Há poder na oração. Nós temos que entender essa verdade. Nós temos que entender essa grande verdade. Hoje as coisas estão bastante difíceis. As pessoas muitas vezes não acreditam na oração, e outra que a oração é feita por qualquer motivo. E as dificuldades também são muitas, e também é necessário que se corra atrás para resolver o problema, que são muitos problemas. Mas nós entendemos aqui que há poder na oração. Repito, na oração que Deus ouve, que Deus age. Porque o poder está em Deus, mas orando as coisas acontecem. Nós vamos ver que também temos aí o exemplo de Elias. Então, na verdade, nós descobrimos aí algumas coisas sobre esse texto. Nós descobrimos que quando está difícil, devemos orar. Quando está tudo bem, tudo fácil, tudo alegre, tudo em paz, devemos cantar. Nós descobrimos que há os cuidados da igreja e que há confissão de pecado, que há poder quando se ora. E depois, por final, nós vamos ver que existe o exemplo de Elias. Certo? Então nós vemos isso tudo. Vamos ver então, inicialmente, que no sofrimento nós devemos orar. No sofrimento, na dificuldade, nós devemos orar. Deus deve fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Se no momento de dificuldade nós devemos orar, e se no momento de alegria nós devemos cantar, isso quer dizer que em todas as situações, em todos os momentos, Deus deve participar da nossa vida, Deus deve estar fazendo parte da nossa vida. Certo? Está doente?
ore. Tá aflito, está com dificuldade, ore. Certo? As pessoas normalmente reclamam, queixam-se de Deus, reclamam de Deus quando estão passando por dificuldade. Na maioria dos casos. Acho que Deus não está atendendo. Acho que Deus não está importando-se com ele ou com ela. Nas dificuldades, muitas vezes murmura-se. Nas dificuldades, muitas vezes reclama-se. Nas dificuldades, muitas vezes não acredita que Deus é capaz. Né? Na prática, dizendo Deus não tem condição. Deus não é capaz de resolver o meu problema. Deus não é capaz de resolver as minhas dificuldades. Mas não. Devemos entender que sim, aqui está claro isso. Está claro que Deus é capaz. Então não reclamar. Não queixar-se de Deus. Porque Deus é capaz, Deus pode todas as coisas. Certo? Isso que nós vemos no versículo 13. A oração é a primeira coisa que o doente deve fazer. Está doente? Ore. Não buscar todos os outros recursos antes de orar. Até para ir ao médico. Até para tomar o remédio. Deve orar pedindo para que Deus haja e que para o medicamento receitado ou que irá sendo receitado pelo médico, que foi receitado pelo médico, possa surgir efeito e que o médico possa receitar o remédio adequado. Então, sempre confiando em Deus em primeiríssimo lugar. Sempre confiando em Deus em primeiríssimo lugar. Essa é a tônica. A oração, então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, orar ao nosso Deus. Orar ao Todo-Poderoso. Certo? Nós vimos versículo 14 e versículo 15, então, o enfermo precisa de ajuda. Certo? O enfermo precisa de ajuda. Se está alguém entre vós doente, chame o serviço. Né? Sem orgulho. Mas chamar as pessoas responsáveis para orar, pedir ajuda. É importante pedir ajuda. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Colaborar uns com os outros. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Certo? Então a igreja, os líderes devem fazer esse papel. Ter consciência de que nós temos essa responsabilidade, o cuidado pastoral com relação aos membros da igreja, aqueles que participam da fé. Certo? E não só membros da igreja, mas pessoas que solicitarem a presença de alguém para orar, para buscar Deus em oração em seus favores, né? A favor dos necessitados. Então a Bíblia recomenda orar pelos enfermos. Então vamos aí entender, a Bíblia recomenda, né? A Bíblia recomenda que nós devemos orar pelos enfermos. Então é uma obrigação nossa. É um dever nosso orar pelos enfermos. Devemos orar pelos enfermos. Ungir com óleo, que nós já falamos, que é símbolo do Espírito Santo e da consagração. Certo? A oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. Certo? É claro que aqui trata também de salvará no sentido dele recuperar tanto o sentido espiritual quanto o sentido físico. Ou tanto o sentido físico quanto o sentido espiritual. Existem alguns tipos de oração e cura, que no primeiro momento a cura pode ser imediata. Pode ser imediata. Há outras curas que ela é gradual, ela não acontece no momento imediato. E tem outras que passam por processo, mas sempre fortalece a pessoa para passar pelo processo. Muitas vezes Deus está, digamos assim, deixando as coisas acontecer para a pessoa ser provada. E tem um processo para passar. E a oração vai fazer com que a pessoa tenha mais facilidade de passar por esses problemas, por essas dificuldades, por esse processo que Deus está aí, então, digamos assim,
colocando à prova essa pessoa, para ver se ela realmente crê, se ela realmente está disposta a louvar a Deus, a exaltar a Deus, a engrandecer a Deus. Os pecados serão perdoados. Pode ser que a pessoa esteja passando por isso tudo, pela doença, pela dificuldade, pelos problemas, por ter cometido pecado. Pode acontecer. Então a Bíblia aqui é clara. Se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Porque ao ato e à atitude de chamar o líder da igreja, o presbítero, é uma atitude de que ele está buscando alguma coisa em Deus e ele precisa dessa força, ele precisa dessa contribuição do líder, ou seja, da pessoa da qual está orando, né? Então isso é importante. Versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração do justo pode ir muitos seus efeitos, certo? Então aí a transparência, então é deixar de orgulho e orar uns pelos outros. E aí precisa que haja então pedido, a intercessão em favor, no caso que no primeiro versículo ele diz, chame o presbítero, peça a oração, né? E devemos orar uns pelos outros. Mas às vezes não precisa necessariamente pedir. Se a pessoa sabe que o outro está necessitando, deve orar. E a oração, né, do justo, como diz aqui, pode muitos seus efeitos, certo? Mas o que é quem é o justo? Quem é justo? Quem é o justo? Então, que a oração dele pode muitos seus efeitos. É alguém que tem fé, é alguém que acredita que Deus é capaz, é alguém que vai orar sabendo de antemão, com convicção, que Deus age, que Deus está pronto a ouvir e a atender a oração. É alguém que tem sinceridade, que é sincero, que é honesto, correto perante Deus. Que é correto perante Deus. Não é o justo, não é alguém que é, digamos assim, sem defeito. É alguém que é sincero. É alguém que vive perseverando com as coisas de Deus, levando uma vida alinhada com Deus, andando em conformidade com a vontade de nosso Deus. Esse é aquele que é justo, segundo o que nós podemos entender. Certo? Então essa é a verdade que nós encontramos aqui. Uma vida alinhada com Deus. Certo? O justo é aquele que obedece a Deus. É aquele que busca a Deus. Né? E nós devemos buscar a Deus todos os dias. Todos os instantes, todos os momentos da nossa vida. Então o justo, nós podemos entender que é aquele que obedece a Deus. Não é que ele seja perfeito, mas que se esforça para agradar a Deus. A oração do justo pode ir muito seus efeitos, certo? É aquele que tem comunhão com Deus. O justo é aquele que tem comunhão com Deus. Então nós precisamos estar com a nossa vida alinhada ao nosso Deus. Estar a nossa vida em conformidade com o nosso Deus. Aí nós temos o exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então nós temos o exemplo de Elias, certo? Nós temos o exemplo de Elias que está lá no Antigo Testamento, está registrado na palavra do nosso Deus. E ele orou e não choveu. Certo? Ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Então nós temos que entender, aqui nós temos o exemplo de Elias. O exemplo de Elias, que ele
pediu a Deus que acontecesse determinadas coisas, ou que não chovesse, e realmente não choveu. Isso significa dizer que Deus ouve as orações dos seus servos. Deus ouve as orações de quem busca a Deus. Então é importante que nós venhamos entender essas verdades. E que Deus pode ouvir as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Assim como ele ouviu as orações de Elias. Ele ouviu as orações de Elias e é um exemplo que nós temos aqui. Então nós temos que... então temos também Samuel. Então invocou Samuel ao Senhor e deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Também outro exemplo de que Deus ouve as orações dos seus filhos. Deus ouve as orações dos seus escolhidos. Então nós precisamos entender que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as orações dos seus filhos. Deus ouve as orações daqueles que buscam a face do nosso Deus. Então nós entendemos que Deus está sempre pronto para ouvir as nossas orações. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo que a alma desse menino torne a entrar nele. Aqui, quando foi então Elias orando pela viúva, para ressuscitar a viúva, o filho da viúva de Sarepta. Então, mais um exemplo das orações dos profetas, dos homens de Deus do passado. Então, nós temos aqui Elias como exemplo, nós lemos aí também Samuel como exemplo. Certo? Versículo 18 diz assim: orou outra vez e o céu deu chuva. Essa é a história então lá de Elias. E a terra produziu o seu fruto. Então Deus ouve as orações dos seus filhos. Versículo 19 diz assim: irmãos, se alguém dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, o que acontece? Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós entendemos, nós já falamos no início desse estudo da carta, nas primeiras aulas, que Tiago ele pula rapidamente de um assunto para outro. Ele é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Veja que nesses versículos que nós lemos aqui, do 13 ao 18, ele traz aqui 2 assuntos e um exemplo. Ele fala sobre o doente, de orar pelos doentes. Ele fala de a oração que é ouvida pelos seus servos, pelos seus fiéis. E depois ele faz aqui fala um outro assunto, no versículo 19 e 20, que é sobre alguém que está fora dos caminhos do Senhor, dizendo que se alguém fazer com que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor, ele está fazendo uma obra maravilhosa, uma coisa boa. Certo? Ele está desviando essa pessoa do caminho errado e salvando a sua alma. José Castro aqui, que Deus abençoe sempre sua vida e a sua família e seu ministério. Amém. José Castro, deve ser parente lá do Osmar, né? José Castro está nos assistindo então. Deus abençoe também a tua família. Não sei se é aí parente do Osmar de Castro. Deve ser. Mas enfim, Deus abençoe grandemente a tua vida, meu irmão José de Castro, e a sua família. Certo? Nós estamos então concluindo aqui. Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter,
Saiba que aquele que converter um pecador do erro e do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão do pecado. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos aqui que se alguém está fora dos caminhos do Senhor e alguém persuadir, fazer com que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor, tenha assim uma vida transformada, ele vai então se salvar e multidão de pecados será perdoada dessa pessoa. Se a pessoa está no caminho errado, ele precisa ser orientado. E aquele que a orienta está fazendo o quê? Desviando esse caminho do erro, essa pessoa do caminho do erro, essa pessoa do caminho da perdição. Isso é bom, isso é louvável, isso é agradável a Deus. Isso é um pedido que o apóstolo coloca aqui, hoje falando do apóstolo, mas enfim, Tiago coloca aqui. Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e aí ele diz assim, e alguém o converter, o que vai acontecer? Saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão do pecado. Não é que a pessoa vai converter, porque quem converte é o Espírito Santo, mas ela vai levar ao entendimento daquela pessoa o caminho que ela está seguindo, que ela está trilhando, é errado e precisa voltar, dar meia volta e voltar ao caminho certo, ao caminho que agrada a Deus. E segundo o escritor aqui, Tiago, saiba que aquele que converter, ou seja, pela sua atitude, porque quem converte é o Espírito de Deus, ele salvará da morte uma alma. Mas que morte é essa? Morte física? Também, mas principalmente morte espiritual. Principalmente morte espiritual. Então nós precisamos falar de Jesus. Em outras palavras, nós precisamos falar de Jesus para o pecador, para aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. E diz aqui, e cobrirá uma multidão de pecados. Certo? Então nós concluímos aqui a carta de Tiago. E nós queremos então ver algumas lições. Algumas lições que nós podemos encontrar aqui nessa parte que nós falamos nessa noite. Será que nós temos orado sempre e principalmente nas horas difíceis? Ou nas horas difíceis nós temos murmurado, queixado-se, reclamado? O que nós temos feito? Qual a nossa atitude nas horas de dificuldade? Oramos ou reclamamos ou nos queixamos? Certo? Esse é o primeiro ponto. Cuidado dos outros. Será que nós temos cuidado dos outros? Será que nós temos ajudado os necessitados? Certo? Será que nós temos ajudado? Porque lá no capítulo 2, vamos dar uma olhadinha aqui, no capítulo de número 2, e nos versículos, deixa eu encontrar aqui, nos versículos vamos achar aqui, diz que a religião pura e verdadeira, melhor, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana ao seu coração e a religião desse é vã. Mas temos que ter cuidado. Ele já fala que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações. É claro que aqui as viúvas, nesse tempo aqui, não tinham amparo do governo, aposentadoria, coisa e tal. Hoje as viúvas têm mais condições às vezes do que as não viúvas, certo? Devido à aposentadoria, quando tem aposentadoria, e aí fica da viúva e também do falecido. Mas
O que aqui quer dizer que nós devemos ajudar uns aos outros nas horas de suas necessidades, independente de ser viúva ou órfão, mas é os necessitados. E também a oração tem poder, porque foi o que nós vimos. Volto a dizer, o termo oração tem poder significa dizer que quem ora, vamos dizer assim, busca, mexe com o poder de Deus e com a ação do poder de Deus na vida da pessoa. Então temos que fazer. Todos podemos ter experiência com Deus. Todos nós. Todos nós podemos ter experiência com Deus. Muito bem. Deus abençoe a todos. Então, o que nós aprendemos é que nós devemos orar sempre, nós devemos cuidar dos outros, devemos entender que a oração é poderosa e devemos entender também que nós precisamos viver uma vida de experiência com o nosso Deus. Deus abençoe grandemente a todos, Deus abençoe poderosamente e vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus. Pai Santo e querido, Deus amado e eterno, Deus que vive e reina para todos sempre, Deus de bondade, santidade, misericórdia e poder. Nos ensina, Senhor Deus, a viver uma vida que te agrada, uma vida que te exalta, que te engrandece, uma vida que possa louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Abençoa grandemente os nossos amigos, aqueles que ouviram e que ouvirão essa live, e que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Pedimos a tua graça, pedimos a tua direção, pedimos a tua orientação, pedimos a tua bênção em favor de todos. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém, Senhor. Erni chegou agora, Erni. Estamos encerrando aqui a nossa live, mas um abração para o Erni, um abração todo especial para o nosso amigo Erni e para toda a sua família. O Erni, nosso amigo, um abração, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito bem, estamos encerrando a nossa live, dizendo que domingo às 3 horas da tarde, 3 horas da tarde vamos estar aqui novamente com a nossa live, e domingo estará conosco o Jovir Bertotti, proprietário do CFC Santo Antônio, presbítero da Igreja O Brasil para Cristo, nosso grande amigo, parente, enfim, vai estar aqui falando da palavra do nosso Deus, domingo, dia 31, né, último domingo do mês, agora tudo é último, né, hoje é a última sexta, amanhã é o último sábado e domingo é o último domingo do mês de maio. Muito bem, Deus abençoe a todos e até domingo às 15 horas, querendo Deus, e Ele estará conosco. Viva Cristo! No coração de todos. Amém e amém, Senhor.